Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Qual o nome da terra prometida por Deus a Abraão? O que Jesus estava fazendo durante uma tempestade em alto mar? E para onde José foi levado para viver como escravo? Você tem lido a Bíblia Sagrada? Isso é o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Estão preparados? Então vamos começar. Pergunta 1. Depois que Deus criou os céus e a terra, o que ele disse? Haja vida, haja luz, haja noite, ou haja dia. A resposta correta é a letra B, haja luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Pergunta 2. Qual o nome da terra prometida por Deus a Abraão? Egito, Belém, Jerusalém ou Canaã? A resposta correta é a letra D, Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã e disse o Senhor a Abrão: toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência para sempre. Gênesis capítulos 12 e 13. Pergunta 3. Pelo que Esaú trocou seu direito de primogenitura? Por 2 ovelhas, por uma túnica, por um ensopado de lentilhas, ou por 30 moedas de prata? A resposta correta é a letra C, por um ensopado de lentilhas. E disse Esaú a Jacó: peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E assim Esaú fez. Gênesis capítulo 25, versículos do 29 ao 34. Pergunta 4. Qual era o nome do sogro trapaceiro de Jacó? Labão, Jetro, Abraão ou Isaque? A resposta correta é a letra A, Labão. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Gênesis capítulo 29, versículos do 9 ao 35. Pergunta 5. O que Jesus estava fazendo durante uma tempestade em alto mar? Dormia, orava, lia ou cantava? A resposta correta é a letra A, dormia. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, Jesus, porém, estava dormindo. Mateus capítulo 8, versículo 24. Pergunta 6. Qual era a principal profissão dos primeiros discípulos de Jesus? Sacerdotes, pastores, pescadores ou carpinteiros? A resposta correta é a letra C, pescadores. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Mateus capítulo 4, versículo 18. Pergunta 7. Davi conquistou o direito de se casar com a filha de que rei? Assuero, Saul, Josafá ou Acabe? A resposta correta é a letra B, Saul. Então Davi se levantou, e feriu dentre os filisteus 200 homens. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. 1 Samuel capítulo 18, versículos do 17 ao 27. Pergunta 8. Que nome os israelitas deram à comida que Deus lhes deu no deserto? Purim, Turim, Efatá ou Maná? A resposta correta é a letra D, maná.
E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Êxodo capítulo 16, versículo 31. Pergunta 9. De que pecado era acusada a mulher que Jesus livrou de ser apedrejada? Roubo, blasfêmia, assassinato ou adultério? A resposta correta é a letra D, adultério. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E disse-lhes Jesus: aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. João capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Pergunta 10. Para onde José foi levado para viver como escravo? Síria, Jerusalém, Egito ou Belém? A resposta correta é a letra C, Egito. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Gênesis capítulo 39, versículo 1. Pergunta 11. Quem foi curado da lepra após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Naamã, Geazir, Labau ou Potifar? A resposta correta é a letra A, Naamã. Então Naamã desceu, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo Reis capítulo 5, versículo 14. Pergunta 12. Quem disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Pedro, Maria, Jesus ou Pilatos? A resposta correta é a letra C, Jesus. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. Lucas capítulo 23, versículo 34. Pergunta 13. A qual salmo pertence esta frase? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 93, Salmo 91, Salmo 23 ou Salmo 21? A resposta correta é a letra B, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Salmo 91. Pergunta 14. Quem foi a mulher que escondeu os 2 espiões enviados por Josué a Jericó? Joquebede, Débora, Ruth ou Raabe? A resposta correta é a letra D, Raabe. Porém Raabe tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Josué capítulo 2, versículo 4. Pergunta 15. Quando Moisés foi colocado num cesto e lançado no rio, quem o encontrou? Joquebede, o faraó, a filha do faraó, ou a mãe do faraó? A resposta correta é a letra C, a filha do faraó. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino. Êxodo capítulo 2, versículos 5 e 6. Pergunta 16. Quem foram os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Abraão, Isaque e Jacó. Enoque, Moisés e Bartimeu. Ou Enoque, Gomer e Matusalém? A resposta correta é a letra A, Sem, Cã e Jafé.
São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Pergunta 17. Quantos anos o povo de Israel demorou para atravessar o deserto? 20 anos, 30 anos, 40 anos ou 50 anos? A resposta correta é a letra C, 40 anos. E disse o Senhor: 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Pergunta 18. Quem fez um bezerro de ouro para ser adorado durante a travessia do deserto? Moisés, Arão, Miriam ou Jetro? A resposta correta é a letra B, Arão. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Êxodo capítulo 32, versículos do 1 ao 5. Pergunta 19. Qual foi a rainha que viajou uma longa distância só para conhecer o rei Salomão? Rainha Ester, Rainha Jezabel, Rainha Adassa ou Rainha de Sabá? A resposta correta é a letra D, Rainha de Sabá. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis. Segundo o livro de Crônicas capítulo 9, versículo 1. Pergunta 20. Qual foi a rainha que perdeu o cargo após ter desobedecido o marido? Rainha Vasti, Rainha Ester, Rainha Jezabel ou Rainha Atália? A resposta correta é a letra A, Rainha Vasti. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu, e acendeu nele a sua ira. Ester capítulo 1, versículos do 9 ao 19. Então, conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você e sua família.